Fala, seus fantásticos! E aí, galera? Estamos aqui em mais um programa. Eu sou o Roberto. Eu sou o Vinícius. Nós somos editores da Universo Fantástico. Universe Fantastic. E hoje nós vamos falar sobre o que, Vinícius? Hoje nós vamos falar sobre o que faz um editor. É isso aí. Então, para vocês poderem saber aí qual é a nossa função aqui dentro do editor do Universo Fantástico. O pessoal acha que a gente não faz nada. Nada. Fica só aqui batendo papo aí com a galera, respondendo. E a gente faz muito mais do que o papel de um editor também, né? Mas hoje a função do programa é falar o que faz um editor, né? Porque quando a gente começou a gente nem sabia o que era um editor. Sim, eu tenho noção. O que fazia, né? Então, se você for pegar no teor da palavra, editar significa alterar, modificar. Então, vocês entendem que quando o processo de um quadrinho ele passa por uma editoração, então ele vai ser modificado ou alterado em alguns pontos. Isso não quer dizer que a gente vai mudar, por exemplo, o teor da obra do autor, mas a gente vai fazer com que aquela obra fique melhor ainda. Então, por exemplo, todo autor ele não precisa de uma editora, de um editor. Ele pode lançar direto por ele mesmo. Só que passando por uma outra pessoa, ela vai, né, o editor no caso, que não somos nós, ele vai apurar mais esse trabalho. Então, de repente, ele vai acrescentar algumas coisas, ele vai suprimir outras. Isso, trazer uma visão diferente, às vezes, né? Tem a questão da história, de algum quadro, né? Que, sei lá, tá com um erro de continuidade, a gente dá um toque pro artista. Basicamente, a gente vai ter um olhar de águia, que é para olhar o projeto inteiro. Enquanto o artista tem muita resistência à visão, mas às vezes sempre precisa de alguma ajuda. Enquanto o artista a maioria tá mais focado, tá mais imerso, né, no quadrinho, né? E a gente tem esse olhar de visão geral, né? Tanto em relação à parte da gráfica, né? A parte gráfica, da própria dos quadrinhos, da história, pra ver se tá confuso ou não. A gente vai dando esse toque até em roteiro, meio que em tudo, assim. Não é que a gente vai modificar tudo pra fazer do jeito que a gente quer. A gente só tá tentando auxiliar pra ficar um projeto aceitável e muito bom, né? É mais consistente, né? Então, como o Vinícius falou aí, ele passa por dois processos, que é a edição de arte e a edição de texto. Então, a edição de arte, geralmente ela procura, como o Vinícius citou aqui já, a gente pode achar algum erro de continuidade. Então, por exemplo, o autor lá está desenhando, só trabalha aqui com autores nacionais, né? Então, o autor estava trabalhando, e aí de repente tocou a campanha na casa dele. Aí ele foi lá, era uma entrega, chegou a pizza lá que ele pediu, né? Chegou o boletão da Netflix lá pra ele pagar, né? Então, o que acontece? O que eu quis dizer com esse exemplo? Ele pode ser interrompido e quando ele volta, a gente não sabe quanto tempo que depois disso volta pra ele poder fazer, né? E aí ele pode esquecer de alguma coisa ali, que ele tava já centrado, tava concentrado. Então ele pode continuar a história e esquecer algum detalhe, por exemplo, o personagem tava com luva. Se ele não revisar isso daí, ele pode fazer o personagem depois sem luva, com a mão livre. Né? O personagem ele tinha alguma cicatriz, ele esquece de colocar aquela cicatriz no personagem. Colar, qualquer acessório. Então, assim, é o que a gente falou. O próprio autor ele pode revisar isso. Só que quando tem uma visão externa do material, né, de uma outra pessoa que está acompanhando, ela vai ter uma visão totalmente diferente. Porque a mente de quem está criando é uma, a mente de quem está avaliando o material é outra. Então, né, e isso acontece com qualquer artista, internacional, profissional, amador, porque é uma questão de humanidade, né? Exatamente. Todo mundo erra, então assim. É humano. Então por isso que a função do editor, né, às vezes até divide, dependendo da editora, tem o editor de arte e tem o editor de texto. Isso. No caso aqui a gente faz os dois processos, né? Por quê? Porque será que faz a faxina, faz tudo. A gente faz os dois processos aqui porque a gente gosta de fazer. Né? A gente gosta de fazer aqui, não quer dividir o dinheiro com ninguém. Tem muito dinheiro aqui.
Soubesse. Então tem essa edição. Então a gente vai falar pro autor, né, mostrar aquele erro de continuidade para ele, ou se não, de repente, não só erros de continuidade, a gente pode sugerir também algumas alterações, né, de páginas, pode suprimir algumas páginas. Uma página pode estar simplesmente fazendo um papel ali, acrescentando em nada. Exatamente. Só dando uma página a mais. Então, e às vezes a história necessita de alguma página, em alguma parte que ficou confuso. Né? Então isso é o processo de edição de arte. A edição de texto. O que ela entra na edição de texto? A edição de texto, ela vai fazer o quê? Não é só, por exemplo, revisão, erro de português. Não. Às vezes você está lendo a história e em algum momento a história está faltando uma complementação de alguma coisa, ficou confuso. Não explicou direito alguma coisa da história. Exato, mesma coisa que a gente está falando no processo de arte ali. Ficou redundante, sabe? Um texto que já explicou em outro balão, ele está falando a mesma coisa, não precisa. Ou se não, tem muita informação no balão que também não é necessário, você pode dar uma enxugada, né? Em determinado quadro, por exemplo, pode ter mais balões do que é o necessário para se contar aquilo que precisa, né, na história. Então, às vezes é tanto balão que pode até estragar a arte. Que aí você vai ver, por exemplo, o balão tomou conta da arte, nem precisava ter mais arte, é só ter balão. Ali, né? É tanto balão ali que nem deixa tudo branco, coloca só os balões. Então, assim, tem que ter equilíbrio, né? Esse equilíbrio, essa participação. Então, uma outra pessoa, mas direcionando de forma adequada ao autor. Não é porque você acha que aquilo precisa ser feito. Você tem que ver a necessidade daquela alteração. E mostrar argumentos também, né? O porquê que você está fazendo aquela alteração também, né? Porque cada roteirista ou cada desenhista, ele tem o seu estilo. Então, assim, uma coisa é você separar o estilo de escrita do autor e outra é você falar para ele que aquilo não é necessário, não precisa. Então, assim, são duas coisas diferentes. Tem autor que ele gosta de escrever mais, tem autor que ele gosta de ser mais sucinto. Então, isso você não pode alterar o estilo dele. Né? Você tem que preservar. Então, assim, uma coisa é você gostar do jeito que... Se você já não gosta do jeito que o autor escreve, você não vai publicar o trabalho dele. Né? Já começa por aí. Você começa você aprovou o produto da pessoa, né? E depois você acha que não tá legal, então é diferente. Então você tem que observar e falar assim, eu preciso que você mude certas coisas aqui, Isso aqui não tá fazendo sentido. Então você passa pro autor, né? Isso aqui tem que se encaixar. Então o autor também tem que entender. Ou vai do autor também dele explicar o porquê daquilo, né? Se ele quer defender, fala, não, isso aqui é importante, aí ele explica melhor. Aí vocês entram em um consenso ali, né? Mas o autor também tem que ter essa consciência de que tem que fazer sentido, né? Porque por exemplo, a obra pode estar cheia de referências, mas se as referências elas não se comunicam com a história, não adianta por quê? Você pode passar um show de referências lá que parece que está super inteligente a sua história, mas a pessoa não entrou na história. Percebe que quando você está lendo um quadrinho, você tem que ter uma sensação de imersão. É como você já não está mais aqui no mundo, você faz parte dos personagens. Quando a história é boa, ela faz isso com você. Ela faz você participar, você tá ali. Então, a partir do momento que você começa a colocar muita coisa para parecer a sua história inteligente, né? Ou que você quer parecer que você tem um vasto conhecimento e aquilo se torna chato, então não se cumpriu o papel. Exatamente. Né? Então aí que entra o editor, e é por isso que muitas vezes você pega a história aí de editores até aqui do Brasil que são taxados como carrasco, né? Aquele editor é chato pra caramba, o editor falou pra mudar isso, falou pra mudar aquilo. Mas o que acontece? A gente está fazendo o processo para o leitor final.
o autor ele pode achar o máximo a obra dele, nossa, é a maravilha, é a obra-prima dele. Mas aí você tá lendo e às vezes até é interessante a história, mas fica aquela coisa travada. Você começa a ler o material e não flui a história. Fica confuso. E você precisa também deixar, muitas vezes, algum texto comercial, né? E o que é o texto comercial? É aquele texto em que você consiga com que uma boa parcela das pessoas, a maior das pessoas que estão lendo, consigam entender, né? Existem casos aí, né, fora, por exemplo, o Grant Morrison, né, nos Estados Unidos. Ele é um excelente escritor, mas ele é um escritor que tem muita gente que não entende o que ele está passando, né? Ele gosta de colocar diversas referências, tudo. Então, depois que ele já está, de certa forma, no mercado, ele já tem a credibilidade dele, o que acontece? Quando uma pessoa está lendo e ela não entende, ela vai falar assim, ela se sente mal, porque ela fala assim, pô, ele é um grande escritor. E eu não entendi, né? Entendi o que Uma coisa tá errada comigo, né? Então assim, você entendeu? Quando a pessoa tem credibilidade. Agora, se ele fosse um cara que ele estivesse começando, um monte de pessoa ia falar assim, eu não gostei disso aí não. Não entendi. Então, são dois aspectos diferentes, né? Então, pra quem principalmente está começando ainda, tá chegando no mercado, tem que fazer alguma coisa, né, mais fácil a compreensão. Então, é lógico, isso não significa que o seu texto vai ficar um texto menos inteligente. Você pode fazer um texto inteligente, um texto com referência, em que as pessoas consigam entender da melhor forma possível. Então, é esse o nosso trabalho. A gente pega o material e a gente faz essas alterações necessárias. Sempre, né, conversando com o autor, deixando claro, não é coisa de surpresa, né? Tem que ser combinado com o autor, ó, precisa disso, precisa daquilo. Precisa mexer na obra dele, né? Então você tem que também informar ele, né? É o mínimo, né? É o mínimo. Então é esse o papel que a gente faz aqui como editor, né? Se a gente fosse falar tudo que a gente faz aqui dentro da editora, a gente vai ficar aqui 1 hora falando e, né? Então o nosso papel principal é esse. A gente faz também trabalho de marketing, outros trabalhos, mas assim, o editor faz isso, né? O editor ele tem essa função como primordial dentro da editora. Então ele vai para melhorar, aprimorar o trabalho o gibi, né? A história que foi entregue ali. Então ele vai aprimorar para entregar um produto pro leitor final, né, da melhor forma possível. Então é esse. Não tem muito o que falar sobre o nosso trabalho, né? Um segredo, né? Porque também muita gente nem sabia, né, que existia um editor, né? Exato. Por trás do negócio. E é claro também aqui que, por exemplo, a gente tem uma preocupação sempre em revisar também outros trabalhos, né? Por exemplo, o trabalho do revisor. Quando você vê ali quem está acreditado no revisor, mesmo que não seja um de nós, que foi no caso, por exemplo, do Máximos, que eu fiz a revisão, e já nos Amor não foi, já pode ver que não está meu nome, eu e o Vinícius trabalhamos fazendo a revisão também. Então a gente faz revisão antes de enviar pro revisor e depois. Né? Porque o revisor ele já tem toda uma experiência aí na questão da língua portuguesa, né? Para não só ele encontrar erros de português, como ele encontrar alguns erros, por exemplo, pleonasmos, né? Outros erros que de repente nós podemos passar. Ele é um profissional da área, né? Não tem nem o que discutir. Exato, porque se não fosse necessário pegar um profissional para isso, nós mesmos faríamos a revisão sempre. Então, o que acontece? A gente sabe da nossa limitação em alguns aspectos. Então, a gente passa para uma outra pessoa e mesmo assim a gente revisa o trabalho dela, tá? Então, quando vocês veem o trabalho do editor, entendam agora o que ele faz. Não fica chateado com ele, principalmente quem é aí artista, né? O artista, na maioria dos que a gente trabalhou, ele entende né? A nossa função aqui, que a nossa função em nenhuma forma é para prejudicar o trabalho dele, sim, né? Melhorar. Exatamente. Então, beleza? Pessoal, esse vídeo aí foi mais curto, né? A gente sempre procura aqui ser mais objetivo, então não vamos ficar aqui, né, embromando não.
tá? Beleza? Valeu aí mais uma vez pela participação de vocês. Compartilha aí o vídeo, né? Pra aquele pessoal que não sabe o que um editor faz. Manda pra galera aí. Pra conhecer. Então compartilha com a galera. Curte o vídeo, comenta, né? Vê aí, mas ó, eu acho que você esqueceu de falar alguma coisa aí da função aí de editor, hein? Isso aqui você não falou, o editor também não faz isso? Se tiver alguma dúvida aí, fala. Mandem aí. Né? Vê o que você acha aí. Pô, não sabia que era isso que o editor fazia. Então comentam aqui, né? Pra dar engajamento pra nós aí. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Importante. Toca no badalo aí pra Toca receber sempre notificação de novos vídeos. E valeu mais uma vez aí e até a próxima. Valeu, galera. Falou.